com ele, Marcelo Amil. Brasil! horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com. Para quem tá vendo ao vivo no TikTok, já chegaram aqui o Edson Azevedo, o Marcos Santana e o Daniel Alves Nascimento. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 11 de julho, é o 192º dia do ano. Faltam 173 para acabar o ano. Hoje é dia nacional do socorrista, parabéns a todos os socorristas, profissão relevantíssima, né? Os caras salvam vidas, se dedicam, muitas vezes até arriscam a própria vida para poder salvar a de quem tá precisando de ajuda nele ali, ó. Então, tá aqui, ó. Parabéns a todos e todas as socorristas. Manda um abraço aqui pra galera que já tá entrando com a gente aqui. Joaquim Marques, Dalvino Espíndola, Eliette José e Juninho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nasceu Carlos Gomes, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Se você não tá ligando o nome à pessoa, Carlos Gomes foi quem compôs o Guarani, tá? Uma das peças mais famosas da história da música brasileira. Tem um busto do Carlos Gomes na entrada do Teatro Amazonas, pra galera que é aqui de Manaus, e pra quem ainda não veio visitar também, venha conhecer o Teatro Amazonas, ele é lindo. Hoje também é aniversário de Sérgio Buarque de Holanda, um dos membros dessa família talentosíssima, inteligentíssima, intelectuais, parente de Chico Buarque de Holanda, de Aurélio Buarque de Holanda. Parabéns a ele também. Hoje é aniversário também do Emerson Leão, né, treinador de futebol brasileiro. Eu não tenho muita informação sobre o Emerson Leão, porque eu sou meio xiita. Eu só acompanho o futebol amazonense de Ana Lucas. Então, como ele nunca treinou o Rio Negro, Josefa Moreira, eu não tenho como saber, né? Donato Moreira, sabe um time que o Emerson Leão treinou? Bota aí nos comentários, Alírio, pra gente saber quem é. E hoje também é aniversário de nascimento de César Lattes. Mas, Marcelo, quem é César Lattes? Cara, todo mundo, a grande maioria das pessoas, já ouviu falar em currículo Lattes, né? É inspirado no César Lattes, um brasileiro paranense que foi físico, um dos fundadores da CNPq, então um cara importantíssimo para o conhecimento brasileiro. Parabéns à memória dele, que viva para sempre, né? É tão raro ter cientista no Brasil, então os que tem, a gente tem que valorizar. E falando em ciência, no dia 11 de julho de 2022, a NASA divulgou a primeira imagem tirada pelo telescópio espacial James Webb, uma joia da ciência que está no espaço. Sou eu! Vamos fazer agora, então, peraí, deixa eu mandar dar um oi pra galera que tá acompanhando aqui. O Riba Gabriel, Donato Moreira, o Von, ou Avon, né, não sei quem é, Cal 6, que entrou aqui também. Um abraço pra todo mundo, Erivaldo dos Santos. Vamos fazer agora nosso primeiro giro de notícias aqui da noite pra gente saber o que os portais progressistas estão comentando, qual é a pauta, qual é a notícia. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Em jornais estrangeiros, Lula defende diplomacia e multilateralismo. O presidente brasileiro publica artigo em jornais globais promovendo cooperação e criticando a lei do mais forte. Alerta para a crise na ordem internacional e destaca conquistas como a erradicação da varíola. Brasil reforça papel em G20 do BRICS e COP30. Manchete da Carta Capital aqui, PT pede a prisão de Eduardo Bolsonaro por traição à pátria. Certíssimo. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é outra coisa, não é campanha, nada. O que ele está fazendo é traição à pátria. Ele está conspirando com um governo estrangeiro para interferir diretamente num dos poderes da República Brasileira. Tá certíssimo, acertou a bancada do PT. Petistas acusam o deputado de articular com Trump contra interesses brasileiros, citando tarifas de 50% como retaliação.
pedido de prisão baseia-se em suposta traição por conluio com potência estrangeira. Cara, eu acho que não vai haver essa ordem de prisão. Acho que deveria. Tô curioso para ler a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Entendo sim que é caso de prisão preventiva. O Eduardo Bolsonaro está, nesse momento, cometendo um crime. Ele está conspirando contra o Estado brasileiro. Isso é crime e isso tem punição. Se vai haver a decretação da prisão preventiva, não sei. E aí as pessoas podem até pensar, mas e aí de que adianta? Vai decretar prisão preventiva, ele não está no Brasil, não vai ser preso, não vai ser extraditado dos Estados Unidos. Dane-se. As consequências a gente vê no determinado momento. O fato é que, nesse momento, está acontecendo um crime, Eduardo Bolsonaro está cometendo um crime contra o Estado brasileiro, e isso não pode ficar à toa, não pode ficar de graça. Mas vamos acompanhar. Manchete do Brasil de Fato aqui. Criticados por viralatismo, governadores bolsonaristas mudam discurso sobre taxação de Trump. Após apoio inicial, governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarcísio, de São Paulo, condenam as tarifas dos Estados Unidos, mas culpam o governo Lula. Medida de Trump ligada a Bolsonaro gera impacto negativo em exportações. Cara, é o cúmulo da cara de pau, né? Pega a nota do Bolsonaro, do Trump. Ele começa falando de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro dá uma entrevista dizendo: vocês estão vendo, o Trump agora está retaliando porque estão perseguindo meu pai. O Flávio Bolsonaro dá uma entrevista dizendo que é porque estão perseguindo o Bolsonaro. O Trump fala de novo, tem que parar o que estão fazendo com o Bolsonaro. O Steve Bannon, um dos conselheiros do Trump, fala que se parar o processo contra o Bolsonaro, caem as taxas contra o Brasil. E ainda vem um bando de mentiroso, vira-lata, vagabundo, de bolsonarista, dizer que a culpa é do Lula. Vão pra ponte que partiu bem longe. É triste isso, tem que aguentar essa galerinha. Manchete do Brasil de Fato, do Brasil 247 aqui, né? Lindbergh pede investigação sobre a atuação de Tarcísio em possível fuga de Bolsonaro. Deputado solicita apuração sobre tentativa de Tarcísio de liberar viagem de ex-presidente aos Estados Unidos, vista como plano de fuga. O governador argumentou que Bolsonaro poderia negociar com Trump. Bolsonaro não tem que negociar nada com ninguém. Bolsonaro é um cidadão, é um CPF só no Brasil. Ele não é presidente da República, ele não é membro do Itamaraty, ele não é embaixador, ele não é porra nenhuma, Israel Santos. O que ele quer se tornar, e se essa conversinha delinquente do Tarcísio colasse, ele ia se tornar um fugitivo. Porque eu tô falando aqui a semana toda, e não sou só eu acho que nem precisa ser muito inteligente para perceber isso. O bolsonarismo é covarde. Bolsonaro vai fugir. Bolsonaro não vai enfrentar a consequência do crime que cometeu. Ele vai meter o pé, como fez o Zé Trovão em determinado momento, como fez a Carla Zambelli recentemente, como fez o Bananinha, como fez o Alan dos Santos, como fez o Paulo Figueiredo, como fez o Rodrigo Constantino, como fez o Oswaldo Eustáquio. Bolsonaro vai fugir, como ele mesmo já fez 2 vezes. Aquela ida dele para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 era uma fuga, porque ele sabia que ele podia a qualquer momento ser preso. Não foi, mas ele sabia que havia motivo e ele tinha medo que acontecesse. Aquela ida dele, entrada, passou 2 dias na Embaixada da Hungria, era uma fuga, porque 4 dias antes tinham apreendido o passaporte dele, rolava um buchicho forte por Brasília que ia se decretar a prisão preventiva do Bolsonaro, e ele se tacou para lá para tentar estar fora do alcance da lei brasileira. Então, esse vagabundo vai fugir. Parabéns a quem fez essa denúncia, o MPF tem que apurar mesmo. Tarcísio quis ajudar ele a fugir e tem que botar para cima mesmo. E aqui finalizando o primeiro giro de notícias do 10 Minutos e CL Notícias. Trump afirma que deve conversar com Lula. O presidente dos Estados Unidos sinaliza diálogo com o líder brasileiro em meio a tensões por tarifas de 50%.
Declaração ocorre após críticas ao STF e apoio ao Bolsonaro, indicando possível negociação. Cara, que ele vai conversar com o Lula em algum momento, eu não duvido. Os dois são chefes de Estado, os dois defendem interesses dos seus povos, cada um à sua maneira, o Lula usando ferramentas da democracia para promover justiça social, o Trump tentando implementar uma ditadura, já há universidades censuradas, até juízes foram presos, o estímulo ao ataque a parlamentares, assim como ele estimulou o 6 de janeiro, onde morreram 5 pessoas no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, ele também estimula as condutas dos caras que mataram uma deputada e um senador nos Estados Unidos. Então, cada um à sua maneira cuida dos seus interesses. E que eles vão conversar em algum momento? Muito provavelmente. Agora, conversar para quê? Para ele dizer pro Lula, olha, você tem que parar o processo contra o Bolsonaro. O Lula não está processando o Bolsonaro. O processo do Bolsonaro foi uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está tendo todo o devido processo legal, todo o direito de defesa possível. Qualquer outra pessoa no Brasil que tivesse feito 1% do que o Bolsonaro fez, do que a família Bolsonaro fez durante o processo, já estaria na cadeia há muito tempo. Um exemplo disso é o Braga Neto, que tá lá, tá preso desde janeiro, espero que apodreça lá na cadeia mesmo, golpista bandido. Mas Bolsonaro está tendo garantido todas as garantias constitucionais, toda a leniência, tudo da lei que é possível fazer para evitar o punitivismo, está sendo feito por ele. E em troca, em resposta, ele está, junto com os filhos, sabotando o Brasil, né? Enfim, o que é dele está guardado, o que ele merece vai chegar. Deixa eu mandar mais um oi rapidinho aqui pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Cadê? Rosa Teixeira, José Vitoriano, Francisco Santos, Donato Batista, Lanchonete Roca Grande, Ailton Melo, Ailton Bento, né? Deixa eu ler os comentários aqui. Valdo Veloso, vocês só querem ferrar a direita. Tá aí esse molusco. Vá mugir no inferno. O Frank comentando aqui. Clã Bolsonaro nunca foram patriotas, nunca foram mesmo. Frank, Bozo na cadeia já, concordo. Quem mais tá comentando aqui também? Disciplina Roberto Tadeu, boa noite pra você também. E é um monte de gente aqui, não dá pra ler os comentários todos. Vamos lá entrar na pauta. Trump apoia e perde. Derrotas mundiais. Cara, pra quem for assistir no YouTube depois, a thumb, a imagem que vai ilustrar esse vídeo, é uma imagem do Trump abraçado com o Mick Jagger. Quando eu fiz no primeiro momento, achei muito engraçado. Depois eu fiquei, porra, mas sacanagem com o Mick Jagger, esse cara. Não sei nem se o Mick Jagger é trumpista. Nem tem como ser trumpista, né? Porque o cara ele é inglês, na verdade, ele não é estadunidense. Mas enfim, por que isso? Porque tem uma mística, uma brincadeira que se criou aqui no Brasil, todo mundo deve lembrar, de que o Mick Jagger é pé frio. Se ele torce para algum time, esse time perde. Acho que ele vestiu a camisa de algum time na Copa e o time perdeu. Ele vestiu a camisa de algum time brasileiro também e o time foi eliminado. Então tem isso. E o Trump, ele tá desse mesmo naipe. Ele fez alguns movimentos em prol de alguns candidatos aqui em algumas eleições. Eu listei 4 aqui. Ele fez movimentos em prol de um candidato no Canadá. Ele fez movimentos em prol de um candidato na Austrália. Ele fez movimentos em prol de um candidato na Romênia. Ele fez movimentos em prol de um candidato na Alemanha. O que todos esses candidatos têm em comum, Hélio Lopes? Todos perderam. E em muitos momentos, alguns desses estavam liderando, estavam com grande chance de ganhar as eleições. Mas aí, pelo aceno do Trump, pela demonstração pública de alinhamento ao Trump, a opinião pública virou, porque o mundo civilizado sabe o que o Trump está tentando fazer, está todo mundo vendo. Para você não perceber isso e não se opor a isso, ou você é conivente ou você é muito idiota, então não tem meio termo. Então ele tem feito isso. No Canadá, ele estava declarando apoio implícito a Pierre Poilievre, um cara conservador também, que era do Partido Conservador, e o cara estava liderando pesquisas. Ele estava indo muito bem.
Até que o Trump, e ele declarava apoio aberto ao Trump, até que o Trump começou com aquela retórica criminosa dele de anexar o Canadá, de o Canadá virar o 51º estado dos Estados Unidos. E o povo do Canadá, óbvio, porra, não é idiota, todo mundo ali respeita a sua pátria, a sua soberania, e ninguém comprou a ideia. Então isso jogou o apoio que o Pierre Poilievre tinha para o lixo. E ele perdeu a eleição para o Justin Trudeau, que é um cara conservador, que se opõe às políticas abjetas do Trump. Ou seja, o Trump ajudou a derrotar o cara que estava do lado dele. Na Austrália também teve essa conversa. O candidato do Trump na Austrália era o Peter Dutton, que é líder do Partido Conservador, alinhado às políticas do Trump, e estava bem nas pesquisas. E aí, de repente, quando o Trump começou a latir os impropérios dele, começou com as ameaças ao mundo, quando o mundo começou a ver efetivamente no que o planeta estava se enfiando, o povo australiano falou, opa, não, isso aqui pra gente não, meu querido, sinto muito, tchau e benção. E o George Simeon perdeu a eleição. Na Alemanha, foi quase isso. O Trump tentou, ele chegou a fazer postagens, ele fazia acenos objetivos para o AfD, que é o Partido Alternativa para a Alemanha, que é o partido onde estão filiados os sucessores do governo de Hitler, sim, a neta de um ex-ministro do Hitler, e muito simpática às ideias de ultradireita, esteve no Brasil, inclusive, aquela sujeita, é filiada à Alternativa para a Alemanha, e como o Trump estava apoiando essa turma, o povo achou melhor, não, peraí, não dá, vamos dar uma pausa. E por que eu estou mencionando isso? Porque eu estava fazendo um brainstorm, Francisco Canaverde, estava pensando aqui, João Batista Muniz, porra, onde é que isso vai dar, José Alves Cordeiro? Como que isso vai acabar? O Trump está ameaçando já está ameaçando a taxação, vai entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Ele está ameaçando fazer novas taxações, ele quer negociar a soberania brasileira, que é inegociável. E eu pensei, cara, mas até onde isso vai? E eu cheguei a algumas conclusões aqui, e algumas das conclusões às quais eu cheguei já estão sendo corroboradas. Vou até trazer uma matéria de jornal que saiu hoje, inclusive no Infomoney. Vamos lá, o que eu tirei de conclusão disso? Primeiro, o Trump não vai conseguir interferir no processo contra o Bolsonaro. O processo contra o Bolsonaro está andando, continua em curso. Na segunda-feira, acaba o prazo para o Ministério Público oferecer suas alegações finais. Na terça-feira, começa o prazo para as defesas do núcleo crucial, que é o núcleo do Bolsonaro, Braga Neto, Mauro Cid, o próprio Bolsonaro, aquela patota toda lá, o Garnier, o Anderson Torres, o Ramagem. Terça-feira começa o prazo de 15 dias para que eles apresentem seus memoriais, suas alegações finais. Depois desses 15 dias úteis, Val, o processo deles fica concluído para a sentença, Pedro Souza. A partir dali, volta para a mesa do ministro Alexandre de Moraes. Vai demorar um pouquinho, porque para você sentenciar um processo dessa magnitude, você vai precisar ler todas as alegações finais do Ministério Público, todas as contestações dos 7 réus, que com certeza vão ser contestações robustas, vão vir uns catatal assim de papel lá, para justamente consumir bastante tempo, mas essa sentença vai sair. E essa gritaria do Trump, essa chantagem, não vai interferir em nada disso. Vai sair a sentença, Bolsonaro vai pegar uma cadeia grande. Ah, mas já está definido o processo? Não está definido o processo. Meu amigo, 1 é 1, 2 é 2. Você olha o processo, o Brasil inteiro sabe o que o Bolsonaro fez, o que o Bolsonaro estimulou. Então, estimulou, tem pena na lei, vai pagar. Então, o Brasil inteiro sabe disso. Depois disso, ele vai entrar com embargos de declaração, que
Podem ser procedentes, pode não ser procedente. Embargo de declaração não é necessariamente um recurso para discutir a sentença, mas sim para corrigir a sentença quando ela cometeu um erro, escreveu algo errado, foi contraditório, enfim. Ou seja, não vai interferir em absolutamente nada do processo do Bolsonaro, Pedro Souza. Vai continuar correndo normalmente. Uma outra coisa que eu estou enxergando aqui também, o bolsonarismo vai ficar limitado ao cercadinho deles. O que é o cercadinho? Durante os 4 anos do governo desse marginal, a gente via que ele ia lá para aquele cercadinho com 2 dúzias de gados dele lá, que ele falava qualquer mentira que ele quisesse e o pessoal acreditava qualquer coisa. Ele cuspia em todo mundo, dizia que era chuva, e eles falavam, ai meu Deus, que chuva abençoada. Pois é, isso vai, essa chantagem do Trump, querendo negociar a soberania brasileira, ela vai isolar mais ainda o bolsonarismo num cercadinho. E por quê? Muitos dos apoiadores do Bolsonaro no Congresso Nacional, dos políticos em geral, eles não estão ali simplesmente por ideologia, eles não estão ali, porque eu acredito nisso, porque o Bolsonaro tem que fazer isso. Eles estão ali porque o Bolsonaro representa interesses dos segmentos econômicos que os bancam. Ponto. E esses segmentos econômicos, olha, TikTok terapia, Bolsonaro nunca foi condenado por corrupção. Bolsonaro é bandido, ladrão, roubou joia e vai ser condenado por golpe de Estado. E ele vai parar de andar no meio do povo porque ele vai estar preso. Pois é, então esses grupos econômicos que bancam parlamentares, que bancam mandatos, que é a turma com quem o Hugo Mota senta para jantar, eles vão ter que fazer uma escolha. Ou eles vão defender um projeto, vão apoiar um projeto de defesa da soberania do Brasil, como? Criticando o Trump. O STF já deixou claro que não vai abrir mão do seu poder, da sua prerrogativa de aplicar a lei, e Bolsonaro vai ser julgado, vai ser condenado e vai pra cadeia. Foda-se, tá decidido, é o que vai acontecer. E aí, esses que bancam os mandatos bolsonaristas, eles vão ter que escolher. Ou eles ficam do lado da luta pela soberania do Brasil, ou eles abrem mão da soberania do Brasil para defender que quando o Trump disser A, eles vão dizer amém. Só que o ruim, o que os impede de fazer isso, é porque essa turma de idiota não tem nada. Pode ter de mau caráter, pode ter de gente ruim, pode ter de falta de bom senso, de amor ao próximo, pode ter tudo. Mas idiotas eles não são. Eles sabem que perdendo a chance de dialogar, abrindo mão da soberania, abrindo mão da altivez que um Estado soberano tem para falar com outro Estado soberano, eles vão estar entregando o futuro da indústria deles nas mãos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, tem uma entrevista do Lula quando ele estava sequestrado em Curitiba, em que ele fala claramente, americano pensa em primeiro lugar em americano, em segundo lugar em americano, em terceiro lugar em americano, quarto lugar em americano, em quinto lugar, se sobrar algum tempo, eles pensam em americano de novo. Então, os grandes industriais brasileiros, eles sabem que se eles abrirem mão da soberania, daqui a algum tempo, o Trump vai matar as indústrias deles no momento em que elas não forem mais interessantes para os Estados Unidos. Ou ele vai querer tutelar mais ainda para que não haja concorrência, para que a concorrência fique cada vez menor e tudo fique melhor para os Estados Unidos. E eles não querem. Tanto não querem que já começou a ter manifestação. Hoje saiu uma manifestação da Fiesp. Quem é Fiesp? Quem diabos é Fiesp? Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Simplesmente a associação dos empresários mais ricos do Brasil. Eles já fizeram uma nota em defesa da soberania, dizendo que ela é inegociável. Mas eles estão fazendo isso porque eles estão indignados com o Trump querendo interferir no Brasil, porque eles entendem que o Bolsonaro tem que responder pelos seus crimes mesmo? Não, meus queridos. Eles estão se manifestando, eles vão ajudar a defender a nossa soberania, porque eles sabem, hoje eles matam o governo para fazer o que eles querem. Amanhã eles matam os empresários brasileiros sem dó nem piedade, sem pensar 2 vezes, mentindo, sem um único segundo de preocupação com a história deles. Então, meus amigos, o apoio do Trump ele está sendo fundamental
para ajudar numa vitória. E qual é a vitória? A vitória do Lula. Já começou a haver uma mudança de ares no próprio Congresso. Os dois que semana passada comemoraram uma traição ao governo federal, agora já publicaram uma nota conjunta, que foram o Alcolumbre e o Mota, defendendo a soberania brasileira. A lei de reciprocidade já foi aprovada há cerca de 3 meses, já prevendo que algo poderia acontecer. E o presidente Lula está certíssimo. Não está baixando a cabeça, está sendo altivo, está falando, estamos dispostos a negociar, vamos conversar, vamos fazer. Mas se não tiver conversa, se não tiver resultado nas denúncias nos fóruns internacionais, na OMC, por exemplo, que vai ser feita, vai haver taxação, vai haver reciprocidade. Tá certíssimo. E aí a gente chega num outro ponto, galera. E aí deixa eu perguntar aqui, cadê esse TikTok terapia aqui que eu vi que é bolsominion doente? Quem mais? O Adir Pires dos Santos. Você não sabe dar palpite nem no teu município, que é dar palpite no governo do Trump, tu não sabe nem escrever, analfabeto. Mas vamos lá, TikTok terapia, Adir Santos. Quem mais? Tem mais um gado latindo aí? Tá, pois é. O que que vai... Vamos lá, vamos supor que o Trump consolide essa agressão ao Brasil, essas taxações absurdas, ilegais e injustificadas. No primeiro momento vai ter problema, vai ter muito empresário que vai perder dinheiro, o produto dele vai ficar mais caro nos Estados Unidos, muitos vão perder competitividade, muitos vão... mas vai gerar inflação também nos Estados Unidos, porque muitos vão continuar vendendo, vai ser um para acertar. Agora vocês acham que isso vai durar quanto tempo? Vai haver a abertura de novos mercados, como há a procura sempre. Recentemente o presidente Lula conseguiu abrir o mercado de carne do Vietnã para a produção brasileira. Então vai haver a abertura de novos mercados. Se não for externo, será interno. Ótimo, porque a tendência é que baixe o preço. Os produtores vão ter que escolher. Ou eles baixam o preço para vender no mercado brasileiro, porque vai ter muito produto, então vai ter que baixar o preço. Ou eles tocam fogo e destroem tudo. E eu nem duvido que uma grande parte do empresariado brasileiro vá preferir fazer isso. Mas eu não consigo acreditar que a maioria vai fazer. Então, vai haver uma reacomodação do mercado. Talvez alguns tenham perdas, talvez gere algum desemprego. Não acho que tenha o condão de comprometer os bons números econômicos que o Brasil vem apresentando. Mas o fato é que as coisas vão se estabilizar. Se não se estabilizarem para manter o patamar, para voltar ao que era pré-taxas, no mínimo a gente vai se acostumar com o cenário que vai ter. E aí, o Trump vai fazer o quê? Vai taxar em mais 50%? Vamos ver. Vai chegar uma hora que o mercado dele vai deixar de ser opção, porque ninguém vai conseguir confiar em direcionar a sua carga para lá, sua produção para lá. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o que o Flávio Bolsonaro estava latindo na entrevista, mencionando das bombas atômicas em Hiroshima. Ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma tropa de SEALs para invadir Brasília e tomar o poder e avançar na bala? Não vai. Ele vai ficar cada vez mais sem espaço, sem alternativa e necessariamente vai jogar o BRICS lá para cima. Essa gritaria com o Brasil não é simplesmente, não é nada por causa do Bolsonaro. O Trump está pouco se lixando pro Bolsonaro. Ele quer que o Bolsonaro se exploda. O Bolsonaro é o pretexto que ele encontrou para gerar o tumulto que o Trump vem gerando em todas as relações com todos os países. E o objetivo dele ao atacar o Brasil é atacar o BRICS, aquele bloco econômico lá que responde sozinho por 25% da economia mundial, que tem dois dos três países mais populosos do planeta dentro de seu bloco consumidor. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil, a Índia e a China são do mesmo bloco. Então, o que o Trump vai conseguir com isso a médio prazo é fortalecer o BRICS e a curto prazo fortalecer a esquerda no Brasil, juntar todo mundo em defesa do mandato do presidente Lula, porque é quem vai estar defendendo a soberania brasileira, defendendo os empregos brasileiros. E não se surpreendam, eu acho que com isso, com esse tiro no pé, o Trump ajudou o Lula a ganhar
no primeiro turno em 2026. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Adir Pires, João Expedito, TikTok Terapia, Antônio Alves, Geraldo, Lousa Silva, Benjamin Alves, Arthur Dionísio, José Marinho, User Campios, Wagner José, Jô, Rosemary Santos, Reinaldo dos Santos, Walter Botão, Antônio Mário e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias, saber o que o mundo tá falando, qual é a pauta pelo Brasil inteiro, o que estão falando também do Brasil por aí afora, né? Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo inteiro. Olha aqui, falando do Brasil de novo, né? Presidente brasileiro publica artigo em jornais estrangeiros. Lula destaca multilateralismo e critica a lei do mais forte em artigo global. Reforça o papel do Brasil no G20, BRICS e COP30, alertando sobre crise na ordem internacional e celebrando conquistas como a erradicação da varíola. Olha só, galera, de novo, esse site ele é da China. Ele é feito da China para o mundo. E esse site, da China para o mundo, ele está falando com o BRICS, ele está falando em defesa do Brasil, ele está exaltando uma conquista social do Lula, porque eles mencionam aqui a conquista que foi a erradicação da varíola. Então, o cenário geopolítico está mudando e o presidente Lula está enxergando isso e está ocupando com maestria o espaço que surgiu, né? Manchete do portal La Nación da Argentina. Justiça mantém Cristina Kirchner com tornozeleira em lugar de prisão em regime fechado. A Câmara de Cassação, que é o Tribunal de Recursos de lá, decide manter o monitoramento eletrônico e restrições de visitas para a ex-presidenta argentina, condenada por fraude. Decisão dividida mantém controle judicial com dissidência sobre necessidade da tornozeleira. Como eu comentei sempre, eu não me sinto confortável, eu não gosto de comentar processos que eu não li. E eu não li o processo da Cristina Kirchner. O que eu tenho de informação de portais que eu acompanho da Argentina, de comentaristas, que eu sei que são confiáveis, que eu gosto das opiniões, é de que, assim como o Lula, a Cristina foi está sendo vítima de lawfare lá. Estão usando o poder judiciário para persegui-la politicamente e tirar o kirchnerismo do circuito político, né? Enfim, a ver. Manchete do Diário de Notícias, portal de Portugal, portal europeu. Vamos ver. Eita, pô, saiu da porta aqui. Trump volta a defender Bolsonaro, abre aspas, um homem bom, meu egg esquerdo. Presidente dos Estados Unidos elogia aliado brasileiro, criticando STF e Lula. Declarações geram debate sobre interferência em soberania nacional, com tarifas de 50% como possível retaliação. Cara, a Europa está discutindo isso e a discussão no momento, o ponto central sempre é soberania. O Trump não tem o poder de interferir nas questões internas de país nenhum. O único país onde ele pode apitar internamente e ter voz e ter força é dentro dos Estados Unidos. Fora você respeita. Ponto. Finalizando o giro de notícias internacional aqui, vamos com a Grama, portal cubano. Sedição induzida, mapeando a guerra multiforme. Um artigo analisa as estratégias de desestabilização global, citando o Brasil como alvo de manipulação política e midiática. Explora como narrativas internas influenciam crises internas com foco em polarização e tensões sociais. Cara, não vai ser hoje, mas segunda-feira, se não cair uma bomba, né? Se o Bolsonaro não for preso, se não acontecer outra coisa, eu vou fazer um programa falando sobre essa hipocrisia que chamam de polarização. Não existe polarização no Brasil. Até existe, mas não entre esquerda e direita. Vou falar sobre isso segunda-feira, não vai ser hoje não. Nesse momento agora, sobre o que a gente vai falar, né? Vamos para o momento dedo na goela, que é o momento em que a gente fala de alguém, de uma pessoa nefasta, de uma pessoa nojenta, aquele momento que dá ânsia de vômito, né? Vamos lá, chama a vinheta.
Cara, cuidado aí. Olha a frente aí. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vamos pro momento dedo na goela. A pessoa nefasta de hoje é o Bananinha. Eduardo Nantes Bolsonaro, que fez aniversário um dia desses, esse corno. Tomara que ele tenha tido dor de barriga. Nasceu em 10 de julho de 1984, no Rio de Janeiro. É deputado federal licenciado, mas continua com o gabinete lá recebendo o dinheiro do povo, né? É filho do Jair Bolsonaro, é advogado, ex-policial federal. Que triste que ele é advogado. Tenho vergonha do sujeito desse ter uma carteira de Rui Barbosa. Eleito desde 2014, é conhecido por sua atuação fascista, defendendo pautas como porte de armas e críticas ao STF. É importante a gente lembrar aqui que o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, principalmente falar pro gado que tá aqui acompanhando esse soquinho, né, TikTok terapia, o Bananinha falou uma vez, quando ele estava dando uma aula, que para fechar o STF, bastava um cabo e um soldado, né? Não precisava nem de um sargento, era só mandar um cabo e um soldado. Pois bem, teve a resposta lá do ministro Alexandre de Moraes, né? O STF continua aberto, funcionando e exercendo seu poder, e o cabo e o soldado estão presos, e o general estão presos. E esse vagabundo está fugindo, e o pai dele, se não fugir, vai estar preso em breve também. Ele articulou as tarifas de 50% de Trump contra o Brasil, prejudicando a economia do Brasil e cometendo um crime de lesa pátria, pelo qual já será investigado. Já há inquérito no STF para apurar isso. Em breve haverá denúncia do Ministério Público e, se tudo der certo, se Deus quiser, logo logo a gente vai ter esse vagabundo na cadeia. Quem sabe até junto com o pai dele também, né? Que é o lugar de todos os bolsonaristas. E pra gente purificar o estômago aqui, né, pra não ficar só o tempo todo com essa notícia ruim, com essa energia escrota dos bolsominions, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal, vamos falar de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Brasil se une em campanha patriótica de verdade, não é patriota da Shopee não, para defender a soberania e buscar novos mercados. Em um momento desafiador, o lançamento da campanha Defenda o Brasil fortalece a união do povo, instituições e lideranças em prol da nação. Com peças publicitárias muito bem feitas e mobilização nacional, a iniciativa ressalta a importância do patriotismo e da integração para superar as ameaças externas, como a taxação imposta por Trump. Líderes políticos, sindicatos e a população mostram que junto o país é mais forte. O presidente Lula reafirmou em entrevista ao Jornal Nacional que o Brasil priorizará a diplomacia e buscará novos mercados para seus produtos, sem abrir mão da soberania, que é como deve ser. Com otimismo e determinação, a campanha inspira confiança no futuro, mostrando que o país está pronto para negociar e crescer, sempre com respeito e união. O Brasil segue firme defendendo seus interesses, com orgulho e estratégia. Deixa eu mandar um último oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui também. Oswaldo Alves Borges, José Ribeiro da Silva, De Santos, Valdim Branzil, Ramos de Oliveira, Raimundo Silva, Madara, Estúdio Célio, Zé Maria, Garcia Alves, Cleomar Brasil, Luísa Maria Camargo, Reinaldo Vogelbaier e mais um monte de gente que não dá pra falar de todo mundo. Galera, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com e para quem acompanha ao vivo no TikTok também. Obrigado quem não acompanhou, quem tá ouvindo a gente aqui ao vivo. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura o Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que ouviu pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante, inteligente, que vale a pena discutir. Obrigado, sextou, segunda-feira, 19 horas, estamos de volta.